Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Bora então pro relato de hoje. Deixa eu arrumar aqui a câmera, que é este. Ecos do Abismo, o contato do medo. Olha, parece até nome de filme, de livro. Bom, olá, Ana e Matheus, espero que estejam bem. Meu nome é Fulano, mas vou usar o pseudônimo aqui de Charles. Sou biólogo, assim como o Matheus. Moro em uma cidade no interior do estado de São Paulo, na qual leciono como professor de biologia. Sempre fui uma pessoa cética, daqueles que acreditam apenas no que se pode ver, tocar, estudar e documentar. Contudo, o que me aconteceu há pouco mais de um ano mudou tudo. Minha vida, minha visão de mundo, minha sanidade, nada foi o mesmo desde aquela noite. Bom, parte 1. As luzes. Tudo começou com as luzes. Era uma noite de segunda-feira, no início do inverno, e o céu estava limpo como raramente se vê por aqui no interior de São Paulo. Eu estava no quintal da minha casa, olhando as estrelas enquanto tomava mais uma caneca de café, uma necessidade, depois de ter passado a tarde inteira corrigindo provas de meus alunos de biologia. Eu estava exausto, como sempre, e o café era o único que me mantinha em pé. Foi então que notei algo incomum. Um brilho no horizonte, como um relâmpago que nunca caía. Era uma luz intensa, que pulsava e mudava de cor de maneira hipnotizante. À primeira vista, pensei que fosse um efeito do cansaço. Talvez minha mente me pregando uma peça, afinal já era tarde e eu não havia parado o dia todo. Nos dias seguintes, as luzes continuaram a aparecer, sempre na mesma hora. Meu noivo, com quem conversei a respeito, estava convencido de que eu estava apenas esgotado, vendo coisas que não estavam lá. Ele disse que eu precisava descansar mais, que estava exagerando no café e que isso estava afetando o meu julgamento. Confesso que tentei acreditar nisso. Era a explicação mais lógica, afinal. Eu sou um homem de ciência, alguém que acredita no que pode ser explicado e comprovado, mas cada vez que aquelas luzes surgiam, algo dentro de mim dizia que não era só o cansaço. As luzes não eram estrelas, nem satélites, nem aviões. Não se moviam como algo que eu pudesse reconhecer, mas havia algo sutil que me incomodava. Parecia que às vezes as luzes trocavam de lugar de forma quase que imperceptível, como se estivessem se movendo, aproximando-se cada vez mais da mata ao lado da casa. Era como se algo estivesse testando os limites da minha percepção, tipo brincando com a minha mente. Mesmo tentando me convencer de que estava apenas cansado, aquela sensação de ser observado crescia a cada noite. As luzes não estavam apenas no céu, elas estavam aqui, nos observando, e eu não conseguia ignorar isso. Parte 2. A observação. Nas semanas seguintes, comecei a perceber que algo mais estava acontecendo. As luzes já não ficavam distantes, começaram a se aproximar, pairando sobre a mata densa que circunda a minha casa. Não era só a luz que me inquietava, mas um estranho sentimento de ser observado. Foi então que o zumbido começou. Era um som metálico, muito sutil, difícil de explicar, quase imperceptível, mas presente o suficiente para fazer a minha mente se fixar nele. Não vinha de fora, mas parecia ressoar dentro da minha cabeça, uma vibração que se infiltrava em meus pensamentos. Numa certa noite, o meu noivo e eu fomos dormir, como de costume. Era um dia comum, sem nada de especial. Porém, por volta das 4 da manhã, eu acordei desesperado com uma sensação terrível de que estava sendo observado. O quarto estava silencioso, mas a sensação era tão intensa que parecia quase palpável. E o mais estranho, era como se eu soubesse com uma certeza que não fazia sentido que havia um ser no quarto me observando. Eu não havia lido ou assistido nada sobre o tema antes de dormir. Tudo tinha sido absolutamente normal, mas aquele pavor, aquela convicção me deixaram paralisado.
Minha mente corria, tentando encontrar alguma explicação, mas não havia lógica. O medo tomou conta de mim e eu acabei acordando meu noivo na tentativa de buscar um conforto. Quando ele despertou, porém, notei algo ainda mais assustador. Ele estava tomado pelo mesmo pavor. O terror em seus olhos era inconfundível, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele murmurou sobre eles, como se soubesse do que eu estava falando. O mais perturbador é que até aquele momento não tínhamos trocado uma palavra sobre o assunto. Não havia explicação para aquilo, gente. Nenhum filme, nenhuma conversa recente que pudesse ter plantado essa ideia nas nossas mentes, sabe? A coincidência era tão perturbadora quanto a própria sensação de estar sendo observado. Porque ambos acordamos com medo de algo tão específico e inexplicável. Naquela noite, algo nos cercava. Algo que conhecia as nossas mentes, os nossos medos mais profundos. Isso me assombrou ainda mais do que as luzes no céu. Eu senti que estávamos sendo testados, estudados, e que esse era apenas o começo. Parte 3, o contato. Numa sexta-feira à noite, então, tudo mudou. Meu noivo estava fora de casa, pois havia ido dormir na casa dos pais para cuidar dos 3 cachorros deles. Meus sogros precisaram ir a São Paulo e ele ficou para ajudar. Eu estava sozinho em casa, apenas com os meus 2 cães, Jenny Goodall e Lamarck. Jane Goodall e Lamarck, que sempre foram muito protetores, mas naquela noite algo estava diferente. Eu estava deitado na cama, tentando ignorar aquele zumbido que agora parecia permanente na minha cabeça, quando a temperatura do quarto despencou. Um frio cortante tomou conta do ambiente, e foi nesse momento que as luzes internas e externas da casa se apagaram repentinamente. Tudo se apagou de uma vez só, pá! Tentei acender a luz do abajur ao lado da cama, mas nada funcionou. Um silêncio estranho tomou conta da casa, até que a Alexa, do quarto, começou a emitir um som de alerta, indicando que estava sem acesso à internet. E logo depois, o mesmo alerta soou na Alexa da sala. Minha primeira reação foi tentar racionalizar o que estava acontecendo. Talvez tivesse havido um apagão na região, algo que afetou tanto a eletricidade quanto a conexão com a internet. As luzes da casa são controladas pelas Alexas. Então, associei o apagão repentino à possível queda do Wi-Fi, o que fez as luzes e a internet falharem ao mesmo tempo. Era uma explicação lógica, e me apeguei a ela na tentativa de acalmar os meus nervos, mas no fundo, algo me dizia que aquilo ali não era apenas uma coincidência, não. Foi então que percebi algo ainda mais inquietante. Os meus cães, que geralmente dormem tranquilamente na cama, estavam agora acuados, com os pelos eriçados e o olhar fixo na porta do quarto. Eles se recusavam a descer da cama, algo que nunca tinha acontecido antes. Eu nunca os tinha visto tão apavorados. Era como se eles também pudessem sentir a presença que se aproximava. Sentei-me na cama e pela janela eu vi as luzes mais próximas do que nunca, praticamente tocando o quintal. Foi então que eu os vi. E não eram humanos, nem insectoides, como eu imaginara nos meus piores pesadelos. As criaturas que emergiram da luz eram parecidas com o que muitos descrevem como greys, mas a realidade era infinitamente mais aterradora do que qualquer descrição. Eles tinham cerca de 1,60 m de altura, pele cinzenta e olhos negros, enormes e sem vida. Suas cabeças grandes e desproporcionais contrastavam com seus corpos magros e esguios. Eles não se moviam como nós. Era algo quase antinatural, como se deslizassem pelo chão. Eles não falaram, mas eu pude sentir suas intenções. Estavam me observando há dias, estudando, esperando o momento certo. E eu fui tomado por um pavor indescritível. O tipo de medo que paralisa, que te faz perder a noção de tempo e espaço. Tudo ficou nebuloso depois disso.
Lembro-me de estar cercado por aquelas criaturas, incapaz de me mover, incapaz de gritar. Meu corpo estava paralisado, mas a minha mente estava assim um turbilhão. E a última coisa que me lembro antes de perder a consciência foi o som do zumbido crescendo até um ponto insuportável. Né? Quando acordei, eu estava deitado na cama sozinho. O quarto estava frio, mas as luzes externas que haviam se apagado antes estavam acesas novamente, brilhando na escuridão lá fora. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido, mas logo percebi que algo estava errado. Os meus cães não estavam mais comigo. Levantei-me, atordoado, e ainda tentando processar tudo, comecei a procurar por eles. Encontrei o Lamarck, encolhido no outro quarto, escondido entre as almofadas da cama, tremendo de medo. A Jane, normalmente corajosa, estava sentada apavorada no box do banheiro, com os olhinhos arregalados e o corpo tenso, como se ainda estivesse fugindo de algo. Eu nunca os havia visto assim, e o terror que vi nos olhos deles refletia o que eu sentia por dentro. Voltei ao quarto e notei que a lâmpada do abajur ao lado da cama estava piscando. Ela estava no modo de configuração como se estivesse pedindo para ser pareada novamente com Alexa. E um detalhe aparentemente insignificante, mas que naquele contexto só serviu para aumentar a minha angústia. Isso é um detalhe, um detalhe insignificante, mas que naquele momento aumentou a minha angústia de ver a luz, assim, acho que piscando para parear, né? Tudo ao meu redor parecia ter sido alterado. É como se a realidade tivesse se distorcido de alguma forma durante a noite. Eu não sei o que eles queriam ou o que fizeram comigo. Tudo que sei é que não sou mais o mesmo. Aqueles seres ainda estão lá fora e sinto que de alguma forma eles me marcaram. Eles não me levaram, mas deixaram algo em mim. Algo que eu temo profundamente, mas eu não consigo compreender. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que me assombra todas as noites. Mas será que eu tô ficando louco? Como isso pode ter acontecido? Eu não fiquei com nenhum sinal físico, nenhum ferimento, nada que indique que houve algo fora do normal. Mas então, como posso explicar essas memórias? Como é possível que, em um caminho evolutivo completamente diferente, em um ambiente com condições distintas da Terra, esses seres tenham se desenvolvido de forma tão semelhante a nós? Seres humanoides com cabeças grandes e olhos negros. Não faz sentido. As características são moldadas pelo ambiente, selecionadas ao longo do tempo pela natureza. Então, como esses seres, vindos de um lugar tão distante, podem se assemelhar tanto a nós? Estou apavorado, mas também em um conflito interno profundo. Ou nós somos semelhantes a eles, não sei. A lógica que sempre me guiou não me deixa aceitar o que aconteceu. Será que eu estava tão exausto que tudo isso foi uma ilusão? Uma criação da minha mente sobrecarregada? Uma manifestação dos meus medos e ansiedades? Mas se foi só uma ilusão, por que os meus cães estavam aterrorizados? Por que o meu noivo, sem que eu dissesse uma palavra, acordou com o mesmo medo naquela noite? Então, nada disso faz sentido. E é justamente essa falta de sentido, essa ruptura com tudo que eu acreditava ser possível, que me deixa à beira do abismo. Se não posso confiar na minha própria percepção, no que mais eu posso acreditar? Temos câmeras na parte externa da casa e no momento não houve nenhuma queda na conexão. Apenas as luzes se apagaram e depois de um tempo voltaram a acender. Revisei as gravações, mas não encontrei nada fora do comum. Nenhuma imagem estranha, nenhum sinal que justificasse o que aconteceu. Apenas o silêncio das câmeras e a escuridão passageira. Simplesmente nada. Essa ausência de evidências tangíveis só aumenta a minha angústia. A realidade parece ter se tornado um borrão e a falta de qualquer registro concreto só intensifica a minha sensação de desamparo. Gente do céu, ele teve um contato aí de 3º grau, não é? Com seres greys. E tá duvidando disso.
A gente sempre questiona, quer dizer, eu acredito, né, que muitos questionam a sanidade mental após uma visão dessas, mas... E o que eles podem ter implantado em você, talvez não seja nada físico, mas um conhecimento, alguma coisa que foi implantada na sua mente, digamos assim, você não lembra com clareza, mas essa confusão e esse sentimento de não ser mais o mesmo, talvez venha desse pensamento que eles tenham te passado tipo, quase em segredo para você não relembrar, não sei, pessoal, mas que interessante, hein? Essa história. Meu Deus, alguém já passou por algo parecido? Conta pra gente, se for comentar, sempre com respeito, por favor. Uau! Bom, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!